pessoal, finalmente o primeiro vídeo do ano. Vocês desculpem aí, demorei pra gravar esse vídeo, mas eu já tinha gravado um vídeo e deletei. Então aí as coisas ficaram apertadas, viajei. Bom, voltando agora, pretendo aí falar um pouquinho de cruzamento, um assunto que eu tinha falado 1 hora e perdi o vídeo, mas vamos falar de novo, ok? As pessoas me perguntam aí sobre os tipos de cruzamento, né? Eu vou dar uma destrinchada nisso aí para vocês entenderem melhor qual é o melhor cruzamento, para que serve. Na verdade, não existe melhor cruzamento. Cada cruzamento serve para um tipo de função, ok? Bom, mais uma vez aqui no carro, na correria e tentando aí ajudar vocês aí na criação e melhorar aí o seu padrão, né? Melhorar aí a sua visão do mundo dos guppies, né? Primeiramente, agradecendo a vocês aí pela audiência no canal. Tenho tido bastante, assim, recompensa é a alegria de vocês e a amizade, né? Porque esse canal é totalmente sem financiamento, ok? Eu ganho dinheiro na criação vendendo as minhas matrizes. Aliás, não é nem ganhar dinheiro, eu mantenho meus peixes, mantenho a minha criação com as vendas que eu faço, né? Eu gasto mais do que eu arrecado, viu, pessoal? Só de viagem que eu faço aí. Agora no meio do ano, tô indo para Taiwan, se Deus quiser, julgar o Mundial mais uma vez, né? Fui convidado, o único juiz brasileiro, o único juiz da América Latina. Então, é uma honra para mim estar podendo ir mais uma vez no Mundial, julgar o 5º Mundial, né? Meu 5º Mundial. Aliás, 6º Mundial. Bom, a respeito das matrizes também, o pessoal tem me procurado. Eu pretendo em breve estar entregando matrizes no Brasil todo. Vou ter toda a documentação necessária para entregar no Brasil todo. E, por enquanto eu só não entrego Norte e Nordeste, ok? Mas em breve eu vou ter uma surpresa agradável para vocês aí a respeito disso. Um minuto. Bom, pessoal, é isso aí. Tive que parar aqui que eu fui comprar uns ovos aqui. R$10, 40 ovos. Eu nunca vi isso na minha vida. Tive que parar, viu? Bom, vamos continuar o vídeo aí. Então tô indo jogar o meu 6º Mundial. Eu agradeço aí. 6º Mundial, currículo de 6 mundiais e um internacional. Graças a Deus, né? Bom, peço a vocês aí que curtam o meu canal, né? Que espalhem, que compartilhem à vontade. É necessário esse compartilhamento. Vocês vão estar me ajudando no sentido de eu estar podendo divulgar o meu trabalho, divulgar aí minha criação, divulgar aí o que existe de melhor nos guppies, né? E vocês aprenderem também a diferenciar o que é um guppy e o que não é um guppy, o que é só a imagem do guppy, mas eu não falo guppy de linhagem porque esse termo eu já falei que não existe guppy de linhagem, beta de linhagem. Isso aí é um termo ambíguo. Mesma coisa de falar que criança infantil, né? A criança é infantil. O guppy de linhagem, todo guppy é de linhagem, todo beta de linhagem, ok? Então, assim, é uma pena existir esse conceito aí no Brasil errado. Conceito errado, né? Tô tentando corrigir isso aí, mas tô vendo que não vai ter jeito não, viu? As pessoas já interiorizaram isso daí e é uma pena, né? Mas falando também que ano que vem estamos querendo trazer o Mundial pro Brasil. E esse Mundial deverá ser em Natal. A gente está trabalhando isso daí. E vamos tentar trazer aí um juiz internacional de betas para julgar os betas brasileiros dentro da regra internacional, dentro do nossa confederação, ok? A gente está querendo aí alinhar o nosso padrão de betas com os betas que existem lá fora. E a nossa associação já está se filiando aí às associações mundiais de beta e de outros peixes, né?
Então eu convido a vocês que criam betas, criam killifish, espada, platina, molinésia, guppy, acaradisco, acarabandeira, que mais? A nossa associação hoje, ela engloba tudo isso, ok? O nosso show aqui houve em Belo Horizonte, nós apresentamos 10 variedades de peixes diferentes, né? Foi o primeiro show brasileiro, ou exposição, com variações de peixes ornamentais. Isso aí foi um espetáculo para quem foi assistir. Tivemos 45 mil visitantes, ok? 45 mil visitantes. O nosso show ano passado aqui em Belo Horizonte, com parceria com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, com o Cartão Potiguar, o pessoal de Muriaé. Então nós fizemos aí um mega evento, né? E pretendemos fazer ano que vem um mega evento no Brasil novamente, trazendo o Mundial de Guppies e o Internacional de Betas. Primeiro show internacional de betas no Brasil. Estou falando isso porque eu estou trabalhando nisso, ok? Bom, a respeito aí dos cruzamentos, né? As pessoas me perguntam aí, Rodrigo, como é que se faz um cruzamento? Como é que se faz uma linhagem? Bom, pessoal, antes de aprender a fazer uma linhagem, aprenda a criar, né? A gente ensina aqui os passos, logicamente que existem aí, as pessoas veem os meus vídeos, perguntam, pô, mas como é que você fez esse Blue Dragon? Pessoal, tem coisas que eu não vou ensinar pra vocês. Vocês me desculpem, mas tem coisas aí que são cruzamentos que eu fiz específicos. Eu não vou, assim, ensinar, porque primeiro que vocês não têm as linhas. E segundo que eu tenho que ter uma cartinha na manga também, porque afinal de contas eu preciso ganhar um dinheirinho para poder estar fazendo esses vídeos, poder estar viajando. Senão todo mundo vai ficar fazendo. Os básicos eu ensino todos para vocês. Aí o resto vocês, com os ensinamentos empíricos aqui que eu estou ensinando, vocês vão aprender a fazer e a tentar aí fazer até peixes mais bonitos. Eu espero isso, né? Existem coisas aí que a gente são frutos de anos e anos de experimentações e cruzamentos, né? Então a gente já pega e já faz, né? A mesma coisa do Alex Atala lá na cozinha, faz um prato que só ele faz e você pergunta como é que é a receita. Ele não vai ensinar a receita, ele vai ensinar você a cozinhar. Aí você vai fazer a sua própria receita. Mais ou menos por aí, tá? Bom, vou tentar fazer um vídeo aí. O outro vídeo que eu fiz, que eu deletei, infelizmente estava assim, muito completo. Eu quero fazer um vídeo no mesmo padrão aqui. Se for o caso, a gente faz mais vídeos, né? Basicamente, pessoal, existem 3 tipos de cruzamento. 3: inbreeding ou linha fechada, line breeding ou cruzamento em linha, e outcrossing, que é cruzamento aberto, ok? Para qualquer animal no planeta Terra e em outros planetas também que você quiser fazer cruzamentos, e só existem esses 3 tipos de cruzamento, ok? O line breeding, o inbreeding e o outcrossing. Cruzamento fechado, cruzamento em linha, cruzamento aberto, né? Para qualquer animal, qualquer peixe, qualquer animal ornamental, o princípio básico desses tipos de cruzamento é o mesmo. Ou seja, para cada tipo de cruzamento existe uma função. Seja para beta, para guppy, para coelho, para passarinho, para cachorro, para cavalo. Isso serve para qualquer animal, ok? Então, qualquer criador no mundo de qualquer animal, se você virar para ele, se for um americano, eu quero fazer um line breeding de coelhos, o criador de coelho vai entender, ok? Porque é um linguajar comum em qualquer tipo de criação. O pessoal tá caindo um pé d'água aqui que tá alagando até a rua. Bom, vamos lá, vamos continuar. O primeiro tipo de cruzamento que eu vou falar é o inbreeding. Linha fechada, aliás, cruzamento fechado. Para que serve o inbreeding? Fixação de características. Eu vou explicar com exemplos para vocês entenderem melhor. Eu devo fazer inbreeding? Sim, se você quiser fixar determinadas características que apareceram na sua criação. Qual é a vantagem do inbreeding? Fixação de características que você deseja. Qual é
o defeito, ou qual é assim, o que não deve ser, como é que eu vou dizer? Agora faltou a palavra. Desculpe, eu tô olhando aqui que tá lagando a rua, eu tô ficando meio desconcentrado. Mas qual é a desvantagem do inbreeding? A desvantagem do inbreeding é fechamento demais. Quando você tem consanguinidade demais, a sua linha ela entra em declínio em poucas gerações, se você não tomar os cuidados que eu já expliquei nos vídeos anteriores, mas eu vou aqui dar uma fala maior nisso aí, eu vou falar mais nisso aí, ok? O inbreeding, eu faço bastante inbreeding para criação de linhagens novas, principalmente quando o processo vem de uma mutação. A gente tem numa cria, por exemplo, de mosaico platino, os peixinhos normalmente saem o peixinho com aquela caudinha toda coloridinha, né? Os big ear, as dorsais grandes. Tá, aí numa cria nasce um peixe totalmente com a cauda preta. Uma mutação de cor, correto? Correto. Eu olho lá na cria, por isso que não se deve misturar as crias. As pessoas me falam, eu posso colocar as crias juntas? Pode, mas se você quiser fazer um trabalho de seleção, que você possa estar desenvolvendo coisas diferentes, o ideal não é você colocar tudo num tanque, porque aí você não sabe de onde veio, né? O criador que tem bons olhos, ele sabe identificar numa cria as mutações de machos e as mutações das fêmeas, semelhantes à dos machos. Qual a vantagem disso? Você fecha uma linhagem em pouquíssimas gerações. Se você tem uma mutação, por exemplo, nasceu a cria, um peixe com a cauda preta, a dorsal preta, peitoral preta, não existe, tá? Platinado. Puxa vida, que peixe bonito, vou querer fazer essa linhagem. Beleza, aí você pega o macho, na cria que tá ali na sua frente, você pega aquele machinho ali. Tá, e agora? E a fêmea? Aí que tá o olho do criador, né, pessoal? Aí nós vamos olhar aqui a característica das fêmeas que se parecem com a do macho. Ou seja, uma fêmea com a caudinha preta sólida, com as peitoraizinhas mais pretas possíveis. Essa daqui nasceu com essa característica. Beleza, vamos puxar ela. Essa aqui também. Beleza. Põe pra cruzar aquilo ali. Aí, irmão com irmão. Aí vai nascer, separa as crias de cada fêmea, porque uma fêmea pode ter uma certa característica um pouquinho diferente da outra. Pô, essa cria nasceu igualzinho o pai, ou seja, já fechei a linhagem. Fechado, trabalho feito em uma geração, tá, pessoal? Isso ninguém ensina pra vocês não, dá um like aí pra mim, por favor. Ninguém ensina, ninguém, só eu, tá? As pessoas não gostam de ensinar essas coisas. Por quê? Porque aí você vai virar um grande criador de linhagens, né? E tem gente aí com ego lá em cima, né? A gente fala os PhDeuses do aquarismo, né? Que tem demais aí, as pessoas que são aí... Eu acho que a humildade é tudo, tá, pessoal? Eu falo que eu tô indo no Mundial, mas isso aí não altera em nada na minha vida, tá certo? Porém, existem pessoas que se endeusam com coisas bestas, né? A gente sabe que o conhecimento é a chave de você se libertar da prisão, né? De qualquer coisa na vida. Então, se você tá na mão aí de um cara que se acha o grande criador, tá cheio de coisa diferente, ele tá criando coisas diferentes. Como é que você fez isso? Não falo. Quando eu falo pra vocês que eu não passo a fórmula exata, é por várias razões, tá, pessoal? Várias razões. Primeiro que vocês não têm as mesmas linhagens que eu tenho. Às vezes o fenótipo é igual, o genótipo não é. Quem não sabe o que é fenótipo e genótipo, dá um Google aí, fenótipo, genótipo, vocês vão entender o que eu tô falando. Muitas vezes o peixe tem fenótipo, mas não tem genótipo. Vira e mexe hoje mesmo, a pessoa tá me cutucando aqui, mandando foto de peixinho de loja, ou padrão de loja. Que linhagem é essa? Fenotipicamente olhando é tal, mas não se sabe se ele reproduz de acordo com o que ele está apresentando, né? Os peixes asiáticos é comum isso. Você vê um peixinho lá, cruza com outro parecido e não nasce nada. Porque eles têm o fenótipo, mas não tem o genótipo. Não está fixada a linhagem. Quando eu falo para vocês, o inbreeding é o caminho para vocês fixarem, é porque vocês vão cruzando aí. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei, nasceram as crias iguais aos pais. Aí você faz o cruzamento aí, abrindo já filhotes das duas fêmeas, se forem todos iguais.
Que aí vocês vão ter mais opções, que isso aí já vai entrar no outro tipo de cruzamento, que é o line breeding. Cruzamento de linha. No inbreeding você fixa a característica. Não é só de cor. Por exemplo, nasceu numa cria 2 peixinhos com as nadadeiras pretas e a dorsal toda levantada. Um macho e uma fêmea. O resto não tem dorsal alta, não tem peitoral colorida. Então vamos fixar essa característica no inbreeding, irmão com irmã. Tá certo? A desvantagem é que você cai no processo, na consanguinidade rapidamente. Então, isso deve ser evitado a todo custo. O grande criador é aquele que cria linhagem sem entrar na consanguinidade, que é o que eu vou estar explicando nesse vídeo para vocês, ou nesse e nos próximos, tá certo? Então, o inbreeding, ele é interessante? Ele é interessante. Se faz isso muito nos grupos, se faz em todos os animais. Manga larga, por exemplo, você tem um manga larga lá maravilhoso, totalmente diferente dos outros, assim, em qualidade. Aí tem uma fêmea, ou a mãe. Aliás, eu não sei se o criador de manga larga faz, porque já existe já um padrão já definido, os animais são todos de alta qualidade. Mas vamos pegar menos aqui, vamos pegar um jumentinho aí. O jumentinho nasceu com a orelhinha branca, o rabinho preto, a bunda vermelha. E a mãe é assim. Então ele cruza com a mãe e vai ter uma raça de jumentinho com a bunda vermelha. Vocês estão entendendo? O princípio básico do inbreeding é isso, tá? É um processo de fixação de características. Usa-se isso em todos os animais, tá? E a gente sabe que o processo de inbreeding, ele entra em colapso em poucas gerações, tá? Existem aí pesquisas científicas sobre isso, pegando animais selvagens, assim, tipo gupe selvagem, e X gerações ele foi bem, depois ele começou a declinar. No selvagem, tá? Todo gupe hoje, ele vem de processo de inbreeding para fixação de características. Moscous, galaxies, snakeskins, enfim. O processo de inbreeding é muito comum para você fixar características. Aí você abre aquela população e tenta conseguir mais exemplares com aquelas características ou compatibilizações para você fazer um outro tipo de cruzamento, né? O line breeding. O que é o line breeding? Cruzamento em linhas. Qual a vantagem e a desvantagem do line breeding? Vantagem: você consegue manter a sua linhagem por mais gerações sem cair no processo de consanguinidade tão rapidamente quanto o inbreeding. Qual a desvantagem do line breeding? A desvantagem é que se o criador não souber selecionar, se ele não tiver olhos, principalmente para olhar as fêmeas, se ele não souber quando o peixe está já em colapso de consanguinidade ou endogamia, né? O que vai acontecer? Ele vai perder a linhagem. Porque no processo de cruzamento em linhas, que é um processo assim, que você cruza primos, que você cruza sobrinho com tia, que você cruza meio-irmãos, que quase um inbreeding isso aí, mas vamos colocar como line breeding, né? Então você tem uma linha lá de mosaicos ou uma linha lá de moscous roxo. Eu tenho um aquário com moscou roxo, outro aquário com moscou roxo, outro aquário de moscou roxo. Esse moscou roxo veio do João lá da Paraíba. Esse moscou roxo aqui veio do Fernando lá de Curitiba. Esse moscou roxo aqui veio lá do cacique Raoni lá do Amazonas. Beleza. Eu tenho uma linha do fulano que eu trouxe do fulano, uma linha que eu trouxe do cicrano, uma linha. Todas as linhas são excelentes, sim. Todas estão no padrão, sim. Então eu vou pegar com 2, 3 gerações o melhor macho dessa linha aqui com a melhor fêmea dessa linha e cruzo. Vou pegar a melhor fêmea, o melhor macho dessa linha aqui com a melhor fêmea dessa linha aqui, cruzo. Aí vou abrir linhas minhas já. Aí eu estou fazendo processo de line breeding. Aí eu abro aquela linha ali, ou posso voltar nas linhas originais, os machos, ou eu vou fazendo as linhas em cruzamento entre elas, tá certo? A vantagem nisso é isso que eu falei. Uma outra desvantagem é que se você não tomar cuidado, em breve todas as suas linhas vão estar em consanguinidade, muita consanguinidade.
Então, você tem que estar cruzando, fazendo os choques de sangue que a gente fala, né? E observar se a sua linha ela está mantendo a fertilidade, se os peixinhos estão crescendo bem, se eles estão com algum defeito. Então aí os peixes vão crescendo, você separa as crias, se tiver defeitos você descarta, aí você mantém aqueles que estão bons e vai cruzando. Uma dica se numa cria, por exemplo, os machos saem todos manchados, de um peixe sólido, por exemplo, um moscou roxo, aí um cruzamento que eu fiz desses aí, a cria nasce com os filhotinhos, com os machinhos todos manchadinhos. Ou, por exemplo, sai com as dorsais defeituosas no formato, na cor, enfim. Você tem que conhecer o padrão para você estar selecionando. Aí eu não vou usar nem os machos nem as fêmeas. Você não usa. Se você usar, as fêmeas não aparentam determinadas características, mas os machos são o espelho das fêmeas naquela cria. Ah, essa cria aqui os machos nasceram excepcionais, então você pode saber que as fêmeas são excepcionais. Ah, essa cria aqui os machos nasceram todos com problema, as fêmeas vão levar os problemas também. Então você não usa, você vai usar aquilo que tiver bom. Ah, mas o que eu faço? Eu faço um cruzamento entre irmãos, ou eu cruzo os peixes defeituosos com os peixes não defeituosos? Olha, quando você tem duas linhas abertas, uma linha toda defeituosa, a outra linha excelente, ou boa, ou regular, ou melhor, não põe os piores nos melhores, que você estará piorando os melhores. Ou seja, é preferível você fazer um inbreeding, nesse caso, cruzando irmãos com irmãos bons, do que trazer característica ruim para a sua criação. A gente tem muito exemplo disso nos cachorros, na criação de cães que eu crio. Determinada criadora tem muito problema de displasia coxofemoral. Aí a minha criação não tem problema de displasia coxofemoral. A partir do momento que eu puser um cachorro dela na minha criação, eu vou estar trazendo os genes da displasia coxofemoral para minha criação. Ou seja, animal defeituoso você não utiliza para procriação. Qual é a função da exposição dos animais? É você achar o melhor espécime para reprodução, né? Um campeão de manga larga, ele reproduz quantas vezes por ano? E quanto que vale o sêmen no campeão de manga larga? Por quê? É um cavalo perfeito. Então, vocês não vão utilizar aí peixes com defeitos na sua criação, tá? Você está buscando aprimorar a linhagem, não deteriorar. A gente vê criadores demais fazendo isso daí. Em vez de estar aprimorando a linhagem, eles deterioram a linhagem fazendo cruzamentos indevidos, né? Misturando cores que são incompatíveis, misturando características incompatíveis. Você consegue melhorar depois se você sujar a sua linhagem? Consegue, mas você vai ter um trabalho muito maior. É preferível você pegar um exemplar de qualidade de uma outra pessoa do que estar usando exemplares defeituosos, de cor, de formato, de padrão, né? A gente está buscando sempre o aprimoramento, né, pessoal? Então, esse aprimoramento também ele tem que ser um aprimoramento saudável. Por quê? Você tem que estar criando as coisas, mas assim, criando as linhagens, criando as variações, mas essas variações elas têm que ser férteis, elas têm que ser resistentes. Porque senão você vai ter a sua criação só para você. Você tem lá um peixinho que você criou, que quando você coloca num aquário de uma outra pessoa que não tem os seus cuidados, se você for uma pessoa primorosa, que tem uma água super limpa, um aquário aí igual assim, um aquário que a gente fala, você pode até comer dentro do aquário, de tão limpo que ele é. Aí você coloca uma criação igual a minha, que tem água verde, os peixes vão morrer. Isso acontece direto, tá, pessoal? Às vezes eu trago peixe dos Estados Unidos, trago peixe não da Tailândia, não da Ásia, porque lá os criadores, eles têm um cuidado, assim, de estar sempre cruzando e acaba que você consegue exemplares fortes, mas são exemplares que têm aí uma variabilidade genética muito grande, ou um genótipo não tão fixado, né? Eu gosto disso. Agora tem criador que odeia. O americano detesta os peixes asiáticos. Por quê? São peixes que nascem
de dezenas de variações de um casal, certo? Então, quem tem olhos para ver, que enxergue que aquelas variações podem ser características que você pode estar buscando e num processo de cruzamento fixando, né? Bom, já falei do line breeding e do inbreeding. Agora eu vou falar do autocrossing, que é a minha especialidade, que é um tipo de cruzamento que ele é muito criticado, principalmente pelos americanos, tá certo? O autocrossing, ele tem as vantagens de você estar compatibilizando as suas matrizes, abrindo a consanguinidade e criando coisas novas através de cruzamentos, né? Para isso você deve ter assim, uma noção, que é um tópico para o outro vídeo, do que você pode cruzar com o que tem a probabilidade maior de estar fechando a compatibilização em poucas gerações. O autocrossing é você pegar uma fêmea de Moscou roxo, por exemplo, e cruzar com um macho. Tô entrando na garagem, por isso que deu escurecido aqui, viu, pessoal? Você vai cruzar uma fêmea de Moscou roxo com um macho de blue americano. É compatível? São linhagens diferentes. Você está cruzando. A gente fala, eu falo, né? Cruzar urubu com vaca. Então eu adoro fazer isso, porque determinadas características que você tem na linhagem, por exemplo, você pega uma linhagem aí de cobra dos anos 70, que não tinha dorsal, o peixe só tinha cauda e mesmo assim uma cauda redonda. Hoje você vê aí cobras com dorsal gigante, que não tem zebrinha no corpo, só pintinhas, que são as rosetas. Você vê cobras aí com a cauda bem delta. Como que foi feito isso aí? Através de autocrossing. Então, no processo de autocrossing, você faz o cruzamento para inserir determinadas características que tem aqui que não tem aqui, né? Então você vai inserir, por exemplo, o delta triângulo nesse peixe que é a cauda arredondada. Então você vai cruzar. Aí vai sair aquela quantidade de coisas na primeira geração. Aí você vai pegar aquilo que está mais dentro do padrão que você está buscando. Ou seja, eu vou pegar um peixinho aí que tenha a cauda triângulo e que tenha as pintinhas, e que tenha as rosetinhas. Vou pegar as feminhas ali mais parecidas e faço o inbreeding depois do autocrossing. Nunca se faz autocrossing depois do autocrossing, tá, pessoal? Isso é uma regra básica. Porque você está abrindo demais os genes, depois você não consegue fechar. Então você faz um autocrossing para depois fazer o inbreeding 2, 3, 4 gerações, para você conseguir fechar aquela característica. Então eu faço autocrossing, depois eu faço o inbreeding, fechei a característica, abro para o line breeding. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando os termos, então vocês têm que estar com esses termos na cabeça para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Quando você faz um autocrossing, cruzei Moscou roxo com white platino, cruzei. Primeira geração, vou ter uma quantidade de coisa ali. Normalmente as cores aparecem na segunda geração, tá? A primeira geração costuma sair uma cria normalmente toda homogênea. Esses peixes são ótimos para se vender em lojas, tá, pessoal? São peixes grandes, peixes que têm vigor híbrido que a gente fala, né? Então, a partir do momento que você cruza aquela primeira geração entre elas, aí você abre aquela quantidade de coisa. Aí você vai, seleciona, fecha de novo. Então o processo de autocrossing, ele vem seguido do processo de inbreeding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois faz um autocrossing com a linha lá de cima de novo. Tá entendendo como é que é a coisa, pessoal? É por aí, né? Ninguém ensina isso pra vocês não, só eu. Só eu. Livros japoneses falam isso aí. Mas você fala japonês? Eu não falo. Livros alemães, alguns, ou livros russos. Então, ó, dá um like aí pra mim. Um joinha, né? Tô terminando esse vídeo e em breve falarei mais sobre cruzamentos para vocês, ok? Então até a próxima e que esse ano seja melhor do que o ano passado para todos nós, né? Vamos rezar aí para as coisas melhorarem no nosso país e que a gente possa aí cada dia estar melhor, né? Um abraço para vocês, até a próxima.